Bem, como eu posso explicar? Porra mano, eu tô ficando puto. Toda vez que eu vou fazer um vídeo novo, algo de merda da rua, eu fico sem postar. Mas valo logo aqui o samurai. E partiu pra teoria do Goku em Stranger Things. Afinal, eu vou mesmo cumprir a meta. Olha, eu acho que pelo menos um vídeo por semana até dá. Mas o meu amigo vai ser uns 2. Sem mais enrolação, partiu a abertura. Nós vemos a casa dos Byers, onde Jonathan estava dormindo, mas acorda ao ouvir alguns sussurros, e ao checar acha sua mãe Joyce, que estava segurando uma lamparina, e em volta de várias outras lâmpadas que a mesma afirmava que era o Will falando com ela. Jonathan pede para sua mãe descansar e que o Will apenas estava perdido, e que o delegado iria o encontrar. Ela pede para o Will mostrar o que ele havia mostrado a ela, mas quando uma luz perto dos dois pisca, Joyce fala que era o Will, mas Jonathan fala que era a eletricidade que estava irregular. Ele pede para ela descansar, que a mesma faz para não preocupar o filho. A cena corta para os garotos pro porão do Mike. Eles estavam discutindo sobre o plano para aquela tarde. Lucas pergunta se a esquisita estava junto, mas Mike fala que sim. Então ele pergunta se nós trouxemos os suprimentos. Lucas balança a mochila, deixando cair suas coisas, e fala que trouxe um binóculo do Viatina, uma faca de combate, e um estilingue de punho. Dustin pergunta se ele pretendia derrotar o Demogorgon com isso. Ele fala que o Demogorgon não existe, mas que tivesse na floresta ele iria cega lá, e Dustin diz que eles iriam usar ela apontando para Ozzy, e Lucas diz que ela só fechou uma porta, mas Dustin fala que foi com a mente, e que com seus poderes elas seriam invencíveis, e termina a conversa indo para a frente de Ozzy com um brinquedo de uma nave, pedindo para ela o erguer no ar, mas ela apenas olha para ele com curiosidade, e Goku pede para Dustin dizer logo o que ele trouxe, e Dustin apenas mostra comida, e diz que eles iriam precisar de energia, e mostra uma faca, um punho inglês e várias mini bandeiras que ele fala que era para marcar os lugares que eles já procuraram, mas eles são interrompidos pela mãe de Mike os chamando para irem para a escola. Mike pedia para os encontrar nas linhas elétricas atrás de sua casa, e que às 3h15 era para ir para lá, e ele sobe as escadas. Nós vemos Nancy, que estava andando pelos corredores e entrando na sua sala de aula, e pergunta onde estava Bárbara para sua amiga, mas ele responde que não a viu a manhã toda. Ela assente com a cabeça. A cena corta para o delegado e indo até o laboratório de Hawkins. Ele chega até o guarda de entrada, que pede sua autorização, mas Hopper diz que não tinha, pois estava apenas fazendo uma visita. O guarda diz que eles não faziam visitas, mas Hopper fala que está meio contra a parede e que o prefeito está louco de papelada, e o pressionando sobre o caso, e há repórteres atrás dele que ele apenas queria uns 10 minutos no máximo. Então o guarda liga para alguém. Na casa de Mike vemos Ozzy. Ela estava levitando a nave que antes Dustin a pediu, mas a mesma fica entediada andando pela casa explorando a mesma. Ela olha a televisão, mas fecha seus olhos controlando a mesma, trocando de canal repetidas vezes, mas tem lembranças do tempo onde vivia em um laboratório, testando suas capacidades contra uma lata de refrigerante, e testando suas ondas cerebrais,
mas a mesma sobe as escadas do segundo andar, vendo o quarto de Nancy, vendo fotos de momentos felizes da mesma com sua melhor amiga e família, e ficando triste por não ter tido nada parecido. No refeitório vemos Nancy em uma mesa, junto de Steve e seus amigos. Ela pergunta sobre se eles sabiam onde, ou se a sua amiga Bárbara havia saído da casa onde os mesmos estavam. Eles falaram que não a viram, e Steve tenta confortá-la que provavelmente ela havia apenas faltado aula hoje. A mesma fica pensativa, mas tenta não pensar nisso. Nós vemos o delegado vendo a passagem de uma tubulação acompanhado de uma pessoa em porta daquele laboratório, mas ao ver que não havia nada ele pergunta sobre as câmeras, e diz que elas podiam ter capturado algo, e pergunta se elas haviam guardado as fitas. O oficial os leva para dentro do local, e fala que o Dr. Martin Brenner e o seu chefe é que ele deveria ter mais respostas, mas que ele estava ocupado no momento. Mas eles vão até uma sala, onde estavam computadores que estavam transmitindo o que acontecia na câmera. Ele pede para por o dia onde ocorreu a busca ao Will. O homem o faz colocando a fita. Após uma breve revisão, os homens falam que era Hopper entrando no carro. Fala: "Ei John, o que foi delegado? Lembra de algo do dia da busca?" "Sim, nós não achamos nada e tivemos que interromper as buscas por uma tempestade ter atrapalhado. Então estava chovendo, não é mesmo?" "Sim, porque naquela fita não tinha chuva." "Estão mentindo." Vemos o nosso querido grupinho que estavam coletando pedras, onde Goku estava polindo algumas. "Ei Goku", Dustin falava, "oi", responde o mesmo. "O que você tá fazendo?" "Tô polindo algumas pedras para o estilo que do Lucas Ata", fala o mesmo saindo de perto. Ora, senão e o pequeno grupinho tão fazendo que procurando seu amigo perdido. Não enche Troy, ele pode estar em perigo. Odeio estragar a surpresa pra vocês, mas ele tá morto. Os meninos iriam sair dali, mas Troy bota o pé na frente, fazendo Mike cair de queixo em uma pedra, machucando. Mas se mais nem menos Goku aparece dando uma voadora no idiota do Troy e o lançando mesmo para alguns metros de distância, e olha de uma forma assustadora pro outro que sai correndo, e o outro se levanta e também corre. E Mike fala: "Como você fez isso, Goku?" "Ele saiu voando pra longe com um golpe, foi tipo super força, que maneiro." E Goku sorri e entrega as pedras que estava polindo para Lucas. Os dois falam que essa era uma boa, e Lucas fala que essa era matadouro de monstros. Nancy estava caminhando até Steve, mas ele a chama perto e mostra Jonathan com fotos suas, e quebra a câmera do mesmo, e eles vão embora. Mas Nancy, ao ver uma foto de Bárbara, ela pergunta se ele a viu, mas é interrompida por Steve, que acham para irem logo, e alguns minutos depois Nancy estava em um corredor, e eles estavam falando sobre assuntos triviais, mas Nancy vai embora. Um tempo depois ela estava na frente da casa de Steve, mas ela vê o carro de Bárbara e vai checá-lo, mas não tinha nada e nenhum vestígio dela. Ela vai até a área da piscina e grita o nome de Bárbara, tentando ter alguma resposta, mas ouve algo entre as árvores. Ela se vira para olhar, mas ela vê um vulto passando entre elas e acaba se assustando e saindo correndo. Enquanto isso, o delegado havia ido até a biblioteca da cidade para procurar registros sobre o laboratório de Hawkins. Eles acham uma reportagem sobre cobaias humanas feitas por Dr. Martin Brenner. "Ei John, oi delegado, lembra desse cara, não? Porque ele e o tal Dr. Martin Brenner, e olha bem aqui então, vestindo roupas hospitalares, e ó que tem a ver uma coisa com a outra. Olha, não é que eu esteja dizendo que isso é uma mega conspiração, mas essas roupas hospitalares não te lembram o relato do velho Joe que viu o suposto Will com a cabeça raspada e roupas hospitalares? Olha, eu acho que esse garoto estava no lugar errado na hora errada."
Atrás da casa de Mike estava 11, que havia saído com base nas instalações de Mike, que havia dito para ela ir ali quando fosse 13h15. Ela fica ansiosa vendo os ponteiros passarem. Ela vê um gato olhando para ela, e tem mais uma lembrança de quando estava no laboratório, e que tinha um gato branco rosnando para ela, e as autoridades pediam que ela matasse aquele gato, mas ela sente pena e não o faz, mas é castigada, e levam ela para o seu quarto, onde não tinha nada, e ela vai aos pedindo para seu papai não fazer isso com ela, mas a jogam lá dentro. Mas antes que fechassem a porta, ela esmaga um guarda contra a parede e quebra o pescoço do outro. O doutor vê isso com surpresa e ela iria desmaiar, mas o doutor a leva nos braços, a parabenizando a mesma por isso. Ela volta à realidade, olhando os nossos protagonistas chegarem. Mike fala: "Vamos, só temos algumas horas." Nós vemos Joyce em casa, até que sua campainha toca. Ela vai atender e vê a mãe de Mike. "Oi Joyce, está tudo bem?" fala a mesma entrar. Ela entra, as duas ficam conversando e a filha de Clara sai para andar pela casa. "Joyce, eu sei como deve estar se sentindo, isso não vai te fazer bem. Me desculpa Karen, mas eu não consigo descansar enquanto o meu menino não estiver aqui de novo. Eu não consigo, sabe? Tá tudo, eu só quero te ajudar." Nós vemos a perspectiva de Holly, que estava no quarto de Will, onde vê uma luz piscando, mas elas começaram a piscar incessantemente, e Algol começa a perguntar à parede como se quisesse sair de lá, mas Joyce a vê e fala com ela: "Ei Holly, você viu? Elas estavam piscando." Karen vai até elas e pede desculpas, dizendo que Holly está com um hábito meio explorador, que quer sair por aí andando. Joyce fala que não foi nada, e ela fala que Karen poderia vir outra hora e que ela estava meio tarde. Após isso, Joyce pega uma caixa onde guardava alguma piscas. Ela começa a espalhá-los pela casa, mas ela entra em um pequeno armário e pede pro Will falar com ela, que uma piscada era um sim e duas era não. Os pisca fazendo o que ela havia dito. Ela fica muito feliz com isso, dizendo que ele estava indo bem. Ela continua questionando Will até perguntar onde ele estava, mas ele para repentinamente de respondê-la. Não, droga, diz Joyce, arremessando os cabos para longe e chorando. A cena corta para nosso pequeno grupo de crianças que estavam caminhando pela floresta. Dustin e Lucas estavam indo na frente enquanto 11, Goku e Mike estavam indo atrás. 11 pergunta o porquê de Mike estar machucado, mas ele mente para ela. Ela fala que ele estava mentindo e que amigos falam a verdade. E Goku fala que Mike estava sendo intimidado por trogloditas. Ela pergunta o que são trogloditas. Goku fala que são idiotas, que são burros e caras ruins. 11 a gente com a cabeça doendo que entendeu, e um tempo se passa deles procurando o Will, mas nada. O delegado recebe um chamado e fala pro seu parceiro que eles têm que ir rápido. Eles vão sair da biblioteca e entram em sua viatura. Os meninos continuam seguindo onde 11 dizia para eles irem, e eles chegam à sua casa e 11 fala que é ali, mas ele a questionam falando ele mora ali, mas ela fala que ele está escondido, e Dustin fala que ele não quer acreditar que eles vieram até ali para nada, e Lucas completa falando que foi exatamente isso que eles fizeram. Ela é uma mentirosa que nos enganou por comida e abrigo, e Goku pede pro Lucas parar e ele fala que não e que era verdade, mas Dustin os interromper por passar 2 carros de polícia. Eles rapidamente sobem em suas bicicletas e vão rapidamente seguindo as viaturas, mas ao chegarem onde elas pararam, Joyce estava reunindo seus pisca e pega alguns pregos e um martelo, e começa a escrever letras, e Joyce havia escrevido um alfabeto para Will conseguir se comunicar com ela. Ela pede para ele dizer onde estava. A, Q, U, I. Ele havia formulado a palavra aqui e Joyce fica confusa, afinal mesmo não estava junto a ela. Mas as luzes começam a piscar violentamente. C, O, R, R, A. Ela questiona o porquê dela ter que correr, mas a parede começa a ser destruída e algo começava a sair dela. Ela grita e sai correndo. Os meninos vão para trás de uma ambulância. Eles veem o corpo de alguém ser retirado da água. Eles falam tentando
tentando se convencerem que não era o Will, mas eles caem na real que era o Will e que ele estava morto. Mike e Goku ficam muito abalados. 11 tenta falar com Mike, mas ele fala pra ela parar e que ela disse que ela estava vivo. Ele pega a bicicleta e ficavam na cena melancólica de verem seu amigo morto. Mike havia voltando pra casa e estava chorando, e sua mãe o vê, vai até ele e o conforta, o mesmo o abraçando. Nós vemos Joyce encontrando Jonathan, que estava voltando para casa de carro, e o mesmo sai do carro para perguntar o que estava acontecendo, mas ela o abraça fortemente e ele corresponde. A câmera passa pelos policiais na casa dos Byers, e Joyce olhava tudo aquilo com um olhar desafeto e de confusão, e o delegado se senta para falar com ela. Joyce, eu sei que está abalada com a perda de seu filho. Isso também aconteceu comigo quando perdi a Sarah. Aquilo estava me consumindo, e vai te consumir se deixar te afetar. Ela ouve com um tom de ficção, afirma que realmente viu as luzes atrás dela se acenderem com o olho acendendo. O que eu, mãe, queria que ele falasse. Mãe, já tá bom, nós vimos o olho, amanhã vamos vê-lo no necrotério. Ela fala que de verdade algo tinha passado pelas paredes. Hopper termina dizendo que sim, um monstro na parede, como e mesmo que ele se parecia. Ela diz que ele tinha membros alongados e que não podia rosto, que não tinha rosto. Pergunta Hopper isso. O delegado Hopper então e diz que era melhor ela descansar, e se afasta indo embora com os outros policiais que saiam de sua casa. Na casa de Mike, Goku e 11 estavam em seu porão, mesmo eles estavam passando o seu tempo lendo umas HQs, mas se irrita por 11 estar fazendo barulho irritante com seu rádio, mas Goku pede para ele se acalmar, mas Mike desabafa de ter tido uma esperança de Will estar vivo, mas ela apenas o enganou, e agora estávamos ali onde ele está morto, mas os dois se viram para 11 após ouvirem voz do Will no rádio em que 11 estava usando. Eles perguntam de quem era aquela voz e 11 responde que era de Will. Os dois se olham e então percebem mesmo a voz. Minha maldição, eu tenho que controlar. Sonho, derrotar meus demônios, darei calado. E esse é meu fardo.